Pessoal, o vídeo de hoje vai ser num formato diferente, vai ser um vídeo rápido onde eu quero falar dos problemas com essas bobinas aqui. Eu vou dar algumas dicas para ajudar a detectar as possíveis causas de uma sobrecarga numa bobina de contator. Reparem que todas essas aqui estão sobrecarregadas, essas três no caso, né? Eu trouxe uma normal também para poder exemplificar, mas todas as outras três estão bem danificadas, né? Tanto o verniz aqui do cobre, né? Da própria bobina em si, quanto à estrutura da bobina, né? Reparem que o plástico aqui está totalmente deformado e sem condição nenhuma de uso. Então quero falar das possíveis causas aqui para que nós possamos corrigir o problema ou evitar que ele venha acontecer também. E basicamente, o que vai fazer com que uma bobina tenha uma sobrecarga? Qualquer coisa que force uma circulação de corrente maior do que deveria ser. Parece bastante óbvio o que eu acabei de falar, né? Mas a partir dessa análise é possível desmembrar e ter várias possíveis causas da bobina ter sido sobrecarregada da forma que essas três aqui foram. E basicamente nós temos algumas situações onde o contator ele trava ligado ou que ele trava desligado. Quando acontece de ter alguma deformação desse tipo aqui, é porque ele travou ligado ou travou desligado. Se ele travou ligado, com ligado eu quero dizer atracado, né? É porque a bobina ela só vai ser sobrecarregada se ela estiver recebendo alimentação. Então, lógico, alimentada em todos os casos onde se tem problemas com sobrecarga da bobina, sempre vai estar alimentado, né? Mas tem casos onde o contator está atracado e tem casos onde ele trava sem estar atracado. Quando o contator travou atracado e os contatos de força eles ficaram fechados, ou contato auxiliar também, né? Eles ficaram fechados e você não consegue desligar o contator, aí geralmente o problema é de sobretensão, que é o fator talvez o mais tradicional, né? Tenho vários outros itens aqui na lista que eu vou falar, mas eu acredito que o mais tradicional seja a sobretensão. Se você tem uma tensão maior aplicada nessas bobinas aqui, a corrente que vai circular por elas é maior e aí elas vão aquecer. E se elas estão recebendo alimentação, quer dizer que o contator está atracado e então pode ocorrer essa deformação aqui, de modo que acabe travando o contator. O núcleo móvel ele não consegue sair daqui de dentro. Eu trouxe inclusive um núcleo fixo e um núcleo móvel aqui de um contator velho para poder demonstrar. Então nós temos o núcleo fixo aqui deixa eu até pegar uma bobina menos deformada aqui, né? Vou pegar aqui tá boa. Ó, nós vamos ter ao contrário, né? Aqui embaixo nós vamos ter o núcleo móvel e aqui em cima a mola vai aqui, né? E fica pressionando eu falei errado, né? O núcleo fixo vai aqui embaixo. Aí aqui em cima nós temos a mola que vai pressionar o núcleo móvel para cima. E quando a bobina ligar, ela puxa o núcleo móvel e essas duas partes se encostam. Então, se a bobina deformar e prender esse núcleo móvel aqui, então o contator ele fica atracado, mesmo que você tire a alimentação aqui da bobina. Então é isso que acontece. Essa é talvez a mais tradicional de todas, mas tem diversas outras também. Então, sobretensão, quando você tem uma tensão maior, você acaba forçando uma circulação maior de corrente na bobina, e aí acontece muitas vezes, o contator pode também ficar destravado, ele pode sim, mas quando ele trava atracado, normalmente é sobretensão. Mas pode ser um outro erro também, como, por exemplo, você alimentar com corrente contínua um contator que é de corrente alternada. Isso não vai acontecer normalmente em bobinas de 220, mas acontece com relativa frequência quando o comando é em 24 volts. É comum que se compre o contator errado ou que se pegue no estoque o contator errado e alimente com corrente contínua um contator de corrente alternada. E aí nesse caso a sobrecarga é enorme também e provavelmente vai acontecer da bobina vir a queimar. E nesses casos, às vezes nem dá tempo de chegar a deformar o plástico. Ela queima tão rápido que acaba nem dando tempo de deformar o plástico. Então, além da sobretensão, tem a possibilidade de ligar em corrente contínua um contator que seria para corrente alternada. Nessa linha também de travar com o contator atracado, pode ser também o caso de sujeira no entreferro. Nós temos aqui o entreferro, não um pouco de pó, né? Isso não vai chegar a causar uma sobrecarga. Mas se tiver uma sujeira tão espessa ao ponto de separar um pouquinho o núcleo móvel do fixo, a corrente que circula na bobina aumenta. A corrente da bobina
a impedância da bobina, ela está diretamente ligada com o fluxo magnético que vai ter aqui entre o núcleo fixo e o móvel. Então, enquanto o contator está atracado, assim, encostadas as partes, a circulação magnética ocorre com mais facilidade e aí a corrente na bobina é menor. Mas a partir do momento que ocorre uma separação aqui, por menor que seja, esse fluxo magnético ele vai ter uma dificuldade de circular e a corrente da bobina aumenta. Então, pode ser alguma sujeira, mas desde que seja algo mais espesso, que tenha a capacidade de separar um pouquinho o núcleo móvel do fixo. Então, essas são as situações onde o contator pode travar atracado, ou sobretensão, ou alimentação de corrente contínua num contator de corrente alternada, ou uma sujeira muito grande ali, relativamente grande, né, no entreferro, que é entre o núcleo fixo e o núcleo móvel. Mas tem diversas situações onde o contator ele pode também travar, ou mesmo não travar. A bobina pode queimar sem o contator travar também, é comum que isso aconteça. E eu vou citar aqui. Quando o contator trava desligado, talvez a situação mais comum para que isso venha a acontecer é subtensão. Tensão baixa também pode queimar a bobina. Por quê? Porque essa bobina aqui ela é projetada para receber para ser aplicado nela uma tensão nominal e vai circular uma corrente nominal. Mas essa corrente nominal é considerando quando ela está com o núcleo fixo e móvel fechados. Assim, nós teremos corrente nominal. Mas, quando o contator está desligado e você aplica uma tensão, no instante em que ele está com o núcleo fixo e móvel afastados e vem a fechar, nesse instante a corrente é muito alta. Então, quando está separado o núcleo fixo do móvel, a corrente é muito alta. Mas como é por um tempo muito curto, porque no momento em que você alimenta, o contator já atraca e já fecha, esse momento curto entre ele estar aberto e fechado não vai chegar a gerar uma sobrecarga na bobina. Mas se por algum motivo a sua tensão for tão baixa que não chegar a ter força suficiente para atracar, de repente a mola que fica nessa parte aqui empurrando o núcleo fixo para cima, ela empurra com mais força do que a força da bobina, então esse núcleo vai ficar aberto e nós vamos ter uma circulação de corrente na bobina que, apesar de estar recebendo uma tensão mais baixa, por conta do núcleo não estar fechado, essa corrente vai ser muito alta. E aí vem a deformar da forma que está aqui. Reparem que nós temos uma deformação que aconteceu provavelmente com o contator aberto, né? Até dá para ver que está mais ou menos reto ali em cima, então a tendência é que talvez o núcleo tentou fazer alguma força nesse sentido. Mas enfim, existe uma grande possibilidade disso aqui ter sido subtensão, uma tensão mais baixa, justamente por ele não ter tido força para atracar e por isso a corrente se elevou demais e acabou causando isso. Aí nós temos outras situações também, como por exemplo o contator repicando. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é quando no momento em que o contator fecha e alimenta um motor, por exemplo, a uma distância maior, esse motor ele vai causar uma queda de tensão e às vezes essa queda de tensão faz com que a tensão na bobina diminua demais e aí o contator desliga. No momento em que ele desliga, o motor também desliga, a queda de tensão deixa de existir e aí o contator atraca de novo. Fica nesse ciclo entre liga e desliga e esses acionamentos consecutivos fazem com que a bobina seja sobrecarregada. Outra situação é justamente acionamentos consecutivos, né? Eu acabei de falar disso no sentido do contator repicando, mas existe a possibilidade também de, dependendo da aplicação do contator, por exemplo, num comando pulsatório, e aí nesse caso ele acaba ligando e desligando com muita frequência, e como eu falei, a bobina enquanto ela está aberta, quando o núcleo está aberto, a corrente na bobina ela é maior. Então, se você tem muitos acionamentos, você tem muitas correntes de, entre aspas, partida, né? Não é partida aqui nesse caso, mas muitas correntes maiores, né? Para ter noção, uma bobina dessa aqui, ela consome 70 VA quando está aberto, assim, para atracar, são 70 VA. Depois, apenas 7 VA, aproximadamente 7 VA. Então, a diferença é bem grande, né? A corrente dela, enquanto o contator está aberto, ela fica próximo aí das 10 vezes maior do que a corrente nominal. E então, quando você tem muitos acionamentos consecutivos, pode acontecer também da bobina sobrecarregar. Tem também a possibilidade da bobina estar com algum defeito no verniz, né? Esses fios aqui eles são isolados com verniz, então se tiver algum defeito pode acabar fechando algum curto
e aí se tiver um curto, lógico, vai acabar danificando a bobina. Pode ser também um surto de tensão. Nesse caso de quando acontece algum curto-circuito, seja por algum problema no isolamento, seja por um surto, ou talvez o aquecimento da bobina acabou danificando o verniz e aí fechou um curto também. Nesses casos, quando é curto-circuito, geralmente é bem característico, dá para ver que fica bem preto, bem carbonizado. Aqui dá para ver que foi algo mais lento, né? Foi derretendo aos poucos, foi esquentando, esquentando e derretendo aos poucos. Quando acontece um curto-circuito, geralmente é outra característica, fica preta a bobina mesmo. E, enfim, é diferente de quando é uma sobrecarga, como nesses casos aqui. Eu não tinha nenhuma bobina curto-circuitada, então eu acabei não trazendo. Encontrei essas aqui somente que estão sobrecarregadas. E eu acredito que esses então sejam os defeitos mais comuns aí encontrados nas bobinas. Quando o contator trava ligado, geralmente é sobretensão, sujeira no entreferro, ou o contator foi ligado em corrente contínua, quando deveria ser em corrente alternada. Quando ele trava desligado, é bem comum de ser subtensão, uma tensão mais baixa do que deveria. E aí tem os casos também onde acaba fechando um curto-circuito, que é quando vem um surto de tensão, ou quando o aquecimento acaba danificando o verniz, ou ainda quando é um defeito mesmo do verniz. E aí também tem o problema dos acionamentos consecutivos, que normalmente nesses casos o contator não fica travado. Nem nos casos de curto, né? De surto ou de aquecimento do verniz até danificar, ou mesmo quando o verniz já vem danificado de fábrica, nesses casos o contator não costuma travar. Bom, então se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo. Se inscreve também, ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro aí das próximas publicações. E comenta também se você gostou desse novo formato, um pouco mais direto ao ponto, porque de repente a gente pode acabar mudando um pouco o formato do canal inteiro para tornar um pouco mais dinâmico e também mais interessante para o nosso público.